Nessa aula, nós vamos falar da obtenção de modelos para sistemas de primeira ordem. Para atingir esse objetivo, nós devemos considerar a equação padrão de um sistema de primeira ordem, né? No caso aqui, a função de transferência padrão, que é dada por K sobre tal dividido por S mais 1 sobre tal, em que K é o ganho em estado estacionário e tal a constante de tempo do sistema. Como eu faço para determinar K em, em um sistema de primeira ordem? Bom, nós devemos avaliar, dada uma variação na entrada, qual é a variação da saída. Por exemplo, se eu aplico um degrau de entrada que vai de 0 a 100% e a minha saída vai de 0 a 100%, nós temos que o ganho do meu sistema será igual a 1. Sabemos também que 63% da minha saída, da minha resposta a partir da entrada ao degrau, me dá a constante de tempo do meu sistema. Então, a partir disso, nós tentaremos modelar um processo por meio, né, desse modelo. Então, considerando aqui o y em regime permanente, quem que é ΔY? O y em regime permanente menos y no instante inicial do degrau dividido por u no infinito menos u no instante em que é aplicado o degrau. Então, para esse sistema específico, u e y no infinito são igual a 100%, aqui no caso eu estou colocando como porcentagem, e o y no início é igual a zero. Com isso, o ganho do meu sistema é igual a 1. E a constante de tempo do meu sistema, né, se eu tivesse considerando aqui o eixo do tempo, né, cada quadradinho desse correspondesse a 1 segundo, eu teria, né, que a minha constante de tempo seria, ao observar 63% do valor final da resposta, nós teríamos, né, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Então, o meu tal seria 5 segundos. Agora vamos para um exemplo de aplicação em que os dados eles estão corrompidos com ruído. Apesar de estarem corrompidos com ruído, a relação sinal-ruído ainda é bem favorável. Então, é possível obter um bom modelo, né, com essa aproximação. Então, considere que eu tenho uma entrada ao degrau que varia de 0 até 1, sendo que u no meu infinito é igual a 1. A minha saída ela varia de 0 até 0,8, sendo que y no regime permanente é igual a 0,8 aproximadamente. Com isso, eu observo, né, também que tanto a minha entrada quanto a minha saída iniciam em zero. Então, calculando, né, o chapeuzinho aqui está relacionado à estimativa do ganho, ΔY sobre ΔU, eu tenho quem que é y em regime permanente? 0,8. Quem que é y no momento da aplicação do degrau? 0. No momento anterior, né, a aplicação do degrau, 0. Quem que é u no infinito? É 1. E quem que é u no instante antes a aplicar o degrau? É 0. Então, com isso, o ganho do meu sistema ele vai ser igual a 0, 0,
0,8. Se nós pegarmos e calcularmos o valor correspondente a 63% de 0,8, isso vai me dar aproximadamente 0,5. Colocando esse ponto correspondente a 0,5 na saída, que é a minha resposta que está em azul, nós teremos que a minha constante de tempo será igual a 2 segundos. Então, aqui são os dados de modelagem, né? E para poder verificar se o modelo que eu estimei com K igual a 0,8 e tal igual a 2, ele é bom, então nós vamos testá-lo em um outro conjunto de dados. Ao fazer esse teste, nós temos aqui, né, em amarelo a saída do modelo e em azul a saída corrompida com ruído. Então nós verificamos que o modelo estimado foi um bom modelo para esse processo, apesar do ruído. Aqui embaixo eu tenho um outro tipo de sistema em que as condições ideais que eu tinha no primeiro sistema já não aparecem. Por exemplo, eu tenho aqui que o meu instante inicial em que eu inicio o meu processo, a saída inicia em 1,1. Além disso, observem que a minha entrada ela é aplicada após um deslocamento no tempo, que aqui é equivalente a 0,3 segundos, né? E o meu processo, ao aplicar um degrau positivo, né, que varia de 0 até 0,8, a minha saída ela responde de forma decrescente, indicando, nesse caso, que o ganho do meu sistema ele será negativo. Observe, né, que y no infinito ele é menor do que y0. Dessa forma, o meu termo no numerador será negativo, enquanto o termo no denominador será positivo. Então, para poder tentar exemplificar, né, esse tipo de processo em que as condições iniciais são diferentes de zero, bem como o degrau ele é aplicado no instante de tempo t diferente de zero, considerem um processo à direita, em que eu tenho, né, a minha saída variando aqui a partir do instante t0 igual a 1 segundo, varia de 0 até 0,4, a minha entrada, perdão, e a minha saída, ela inicia, né, o instante inicial dela a partir da aplicação do degrau, em 0,25 aproximadamente, e atinge o regime permanente aproximadamente, né, no valor de 0,1. Com isso, nós conseguimos calcular o ganho do processo. Então, eu tenho que K igual a 0,1, que é o valor de Y no regime permanente, menos o Y no instante inicial, ao aplicar o degrau, que é 0,25, dividido por 0,4, que é o U no regime permanente, menos o U no instante anterior à aplicação do degrau, que é igual a zero. Fazendo as contas, eu tenho um ganho menos 0,38. Observem que o sinal aqui, como nós havíamos premeditado, ele é negativo. Nesse caso, para poder calcular a constante de tempo do sistema, nós devemos fazer o seguinte: para calcular essa constante de tempo, nós devemos calcular na resposta um instante de tempo referente a 63% da variação da saída, menos o instante inicial em que o degrau foi aplicado. Para poder fazer esse cálculo do instante de tempo referente a 63% da saída, nós devemos pegar aqui, né, y no instante de tempo de 63% da saída, será y do instante inicial mais 0,63 da variação da saída.
Fazendo essa continha, né, considerando que 0,25 mais 0,63 ΔY, lembrando aqui que o ΔY vai me dar menos 0,15, nós teremos algo próximo de 0,16. Ao vir aqui no meu gráfico, calcular 0,16, eu terei o instante de tempo próximo, né, do valor referente a 63% da saída, próximo a 4,9 segundos, descontando o instante em que o degrau é aplicado, né, que ele inicia no instante t diferente de zero, então nós teremos aqui 1 segundo. Com isso, a minha constante de tempo será igual a 3,9 segundos. Essa etapa foi a etapa de modelagem. Ao fazer a etapa de validação com outro conjunto de dados, né, observem que o perfil aqui do ruído é diferente. Testando aqui em vermelho o meu modelo, eu observo, né, que o ganho aqui ainda pode ser ajustado, bem como a constante do sistema, de tempo do sistema, ela poderia, né, se tornar um pouco mais lenta. Então, com isso, nós aumentamos a constante de tempo para 4 segundos e o ganho foi para menos 0,42. Refazendo a simulação, né, para esse novo conjunto de parâmetros estimados, nós obtemos, né, a curva de validação, a segunda curva de validação. Observem que, apesar desse modelo descrito, né, no gráfico da validação 1 ser um bom modelo, ao fazer um ajuste nos parâmetros, eu consegui um modelo um pouco melhor para esse processo. Então, dessa forma, o que eu quero mostrar para vocês é que a modelagem e identificação de sistemas é uma arte que depende muito de quem está por trás da modelagem. A pessoa que está modelando, ela deve saber avaliar essas nuances para poder fazer as escolhas corretas para obter modelos com maior precisão, ainda mais no caso aqui em que a relação sinal-ruído não é tão favorável para poder usar esse procedimento. Um outro ponto que eu gostaria de levantar é que esse sistema sob estudo é um sistema de segunda ordem, mas ainda assim foi possível, a partir do modelo de primeira ordem, obter um modelo, né, para estimar o deslocamento desse processo, né, a saída desse processo a uma entrada, a uma excitação, de forma bem aceitável. Então, eu espero que essa aula tenha auxiliado vocês na compreensão da obtenção dos parâmetros de modelos de primeira ordem para o caso determinístico, né? E aí, apesar de ser um procedimento para o caso determinístico, nós conseguimos, né, fazer a estimativa do modelo em meio a ruído e conseguimos bons modelos. Isso justifica a utilização dessa técnica. Agradeço a atenção